Bom dia, Eva. Ao João Pedro, a Duda, a Natália. Eva. Bom dia, Eva. Oi, gente. Noemi. Mariana Gonçalves, está com o microfone ligado. Pode falar comigo. Oi, Eva. Eduardo. Noemi, de novo. Oi, pessoal. Vocês estão querendo me matar, né? De acordar vocês de manhã desse jeito. Mas pode ficar aí na cama, debaixo do cobertor, desde que vocês estejam com a apostila junto, não tem problema nenhum. Vocês ficam com a câmera desligada mesmo, tá bom? Pode ficar. Será que eu já posso começar a aula? São 8 em ponto. Vou dar até mais uns minutinhos, tá bom? Pega uma coisa lá, já toma o seu café, já aproveita, já corre lá, já toma alguma coisa. Eu não vou nem comer nada, eu vou dormir de novo depois da aula. João Pedro, imagina o cabelo do João Pedro. Deve estar lá nesse filme. Não, tá bom. Pior que eu já coloquei reunião para gravar, o pessoal está demorando a entrar. Sofia, chegando aí. Sofia, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais. Já são 8h02. 8h05 eu começo a aula. Vou esperar 3 minutos mais, senão atrasa muito e não dá tempo de fazer a aula completa, tá bom? Vocês sabem que hoje chegou a apostila 2, né? Vocês têm que pegar lá no colégio, então eu tenho que terminar rapidinho essa apostila 1. Porque tem turma que eu já estou na última aula suas, eu acho que ainda vão 2 aulas, vamos ver. A de hoje mais uma. E nós também temos que definir a questão da matéria para o textão. Tá certo? Para o textão, porque a SC nós já fizemos, né? Tá aqui em casa. Não tive nem. Você sabe que do jeito que eu trouxe ficou aqui, mas eu corrijo 2 minutos. Então, nós já estamos prontinhos com uma SC, mas eu acho que está faltando mais uma. Eu não lembro quanto que valeu aquela. Alguém lembra? Eu tenho que pegar lá para eu ver.
Ô, Eva, acho que eu não Você fiz a SC. tá aí? Eu fiz? Duda, você tá aí? Oi, tô. Eu fiz a SC? Você não. Eu acho que eu até mandei uma. Eu fiz uma de segunda chamada para você. Gente, eu não estava escutando vocês, porque eu estava ligada no computador e não pus na orelha. O povo tá tão quieto, tá tão quieto. Ai, que lerdeza. Ó, peraí que eu vou pegar a SC lá para ver quanto que valeu. Peraí. Não precisa falar a nota, não, pelo amor de Deus. Imagina. Quero não. Vou mostrar ela para vocês, ó. Ver se vocês estão lembrados dessa SC, certo? Ela caiu a parte física da Europa. Ela teve até um mapa de colorir, ó. Então, essa SC aqui valeu 7 pontos. E eu não lembro, mas eu acho que você já tem uma coisinha de 3. Ao Vinícius. Foi aquele trabalho que era a prova que você deixou como trabalho. Deixei pelo trabalho, muito bem, certinho. Então, nosso só falta o textão e a SP, né? Então, a escola vai montar o horário e assim que a escola determinar, eu marco a matéria, tá bom? Porque aí eu vejo o que eu cobrei na SC, tiro uns 2 assuntos, ponho no textão e o resto vai para a SP, tá bom? Então, vamos começar a aula? Abre para mim aí. Ô, Eva, Oi. posso falar a última coisa? É que eu acho que eu não consegui fazer a prova por conta do corona. Não... Foi sim. Foi por conta do corona, porque já estava marcado naquela semana, as aulas pararam, e aí você não fez. Mas eu já tinha feito a sua segunda chamada, já está prontinha. Tá? De repente eu mando para você, você faz e devolve para mim. Bom, a primeira coisa que eu quero saber, vocês já estão habilidosos em mexer na plataforma? Todo mundo já sabe pegar minha tarefa, responder e devolver? Uhum. Consegui, né? Só não colocar foto. Só não consigo enviar, mas o problema é daqui da internet mesmo. Mas a sua ficou tão boa, você respondeu na própria folha, digitou em azul, não foi? A Duda? Eu também fiz isso. Ah, então ficou tão bom. Vocês baixaram o meu documento, Aí abre no Word. Sim. Aí depois aperta lá embaixo em escolher arquivo e manda. aperta o arquivo. Tem como salvar uma cópia para você poder escrever nela. Então, é assim que funciona. E a minha ideia era que a SP vai ter que ser assim. O pior é que eu tô com um problema danado, porque o 6º e o 7º ano não consegue fazer isso. Tem uma ou outra. Eu até consegui um link e um login de uma aluna do 6º ano. Eu vou fazer um tutorial e vou ter que passar para eles. Ô, gente, que notícia que vocês me dão da Érica? Não sei. Ela não está participando de nenhuma aula. Ah, tá. Porque ontem ela mandou uma mensagem que ela quer pôr tudo em dia. Aí ela perguntou para mim se tem alguma coisa extra. Aí eu falei que se olhar lá na plataforma de geografia, tudo que eu dei para vocês está lá, não é mesmo? Eu não mandei nada à parte no grupo. Eu mandei no grupo só a lista de quem fez e que eu já corrigi. Aí o pessoal tá apavorado. Tem gente falando assim, Eva, eu não fui aprovado. Não foi aprovado. É que algum problema aconteceu e a sua tarefa não chegou. Aí eu não tenho como corrigir, o sistema dá aquela mensagem. Então, se tem alguém que está com esse problema, é só mandar de novo, do jeito certo. Quem não sabe, pede ajuda para quem sabe, tá bom? Então, vai funcionar desse jeito. Então, não tem como enviar por e-mail? Não tem. Porque... pode falar. É porque no meu celular eu não consigo enviar. Começa a carregar, só que parece que dá erro. Eu não sei se é porque ele não aguenta os arquivos. Mas você não tem computador, Dudinha?
Computador tem. Hoje eu posso tentar enviar, porque geralmente meu pai fica usando. Mando pelo computador, porque é bem mais fácil. Muito mais, pelo computador, pelo celular, enviar fica muito difícil, até você achar onde que tá as coisas. Então, eu acredito que esse tipo de coisa você tem que fazer no computador. Aí, quem não tem, aí é complicado, mas se você tiver, assim, se o seu pai tiver, pede ele emprestado um pouquinho, porque a Ana Paula, coitada, a professora, ela tá dividindo com a Ana Beatriz, a filha dela. Ela falou, tem hora que enrosca as duas aqui, eu fico quase louca. Mas é assim que vai funcionar. Agora, quem não tem, é lógico que não vai ficar sem jeito. A gente vai arrumar uma forma. Mas quem tem um, por exemplo, eu não tenho, mas na casa do meu primo tem um e ele usa às vezes, mas eu vou pedir ele. Aí vai lá para enviar a tarefa só. Faz tudo e vai só para enviar. Tá bom? Beleza. Bom. Aí então nós resolvemos. Quem mais tem alguma dúvida? O Kiss não tem um tempo pra fazer? Tipo, agora não dá pra fazer mais, né? Eu não sei como é que eu coloquei lá na plataforma, porque o problema do Kiss é que ele é um exercício rápido, é tipo um textão. Você acabou a aula, por exemplo, o meu Kiss hoje, eu acho que hoje eu não dei Kiss para vocês. Hoje, não, dei um Kiss sim. Então, o que eu fiz para vocês já tá lá, só não tá vídeo aula porque nós vamos mexer com ela agora. Tá certo? Mas eu acho que tá. Se não tiver, eu vou aumentar o prazo, tá bom? Porque esse primeiro bimestre, gente, a gente não tem que fazer CR4. Porque do mesmo jeito que vocês estão aprendendo, nós também estamos. Os professores estão doidinhos. Ontem mesmo eu fiz um tutorial para ensinar a Marita a fazer um quiz, porque ela não se perdia no tutorial que o cara que fez o site, né, o técnico lá, o Lucas, e a Marita não conseguia. Aí eu gravei um tutorial para ela, como que faz, bem lentamente. Então, todo mundo batendo cabeça. Aí, nesse primeiro bimestre, a gente não pode judiar vocês de jeito nenhum. Porque nós fomos obrigadas a enfrentar uma situação que a gente não estava preparada. Não é verdade? E quando voltar, a gente vai rever a matéria ou vai passar direto? Olha, Manuela, isso são coisas que vão ser resolvidas. Tem várias perguntas que estão sem respostas. Muitas coisas dependem, por exemplo, calendário. Isso aí tudo vai depender de órgão superior. Aí, de repente, se for ter que repor tudo, aí dá tempo. Mas se for contar aula dada, aí não dá tempo, porque se a gente for rever, como é que faz, né? Não damos conta das 4 apostilas. Mas eu acredito que vai ter reposição. Aí, se tiver reposição, as aulas de reposição a gente usa para rever esses assuntos. Mas eu não sei, gente. Eu tô achando vocês tão compenetrados, tão bonitinhos. Vocês ouvem a aula direitinho, fazem as tarefas. Eu acredito que vocês estão aprendendo o assunto. Não sei se eu estou enganada. Por exemplo, tem aula que não é assim igual a sua, é só gravada. Aí não dá para entender muito bem a matéria e eu não sei como que eu vou expressar a dúvida, entendeu? É mais ou menos isso. Aí fica Eu mais também. difícil. Eu não tô conseguindo pegar a matéria direito, eu fico perdida fácil quando assisto a videoaula. Entendi. A aula de exatos é mais fácil. E aí, pelo WhatsApp? Pela plataforma, né? Sim, sim. Do jeito Mas, que tá. matemática, assim, tá fácil pra pegar. Pelo menos pra mim. Sim, sim. Matemática tá aqui. Então, aí geografia, se vocês tiverem alguma colocação para fazer, vocês sabem que nós somos amigos, vocês podem fazer. Eu estou tentando fazer o meu melhor. Engraçado que essa semana eu queria fazer igual os outros professores, sabe? Gravar a aula, já tinha até falado para o Fernando. Fernando, eu fico dando aula online, eu dou aula o dia inteiro. Eu tenho das 9 às 10, das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, depois do meio-dia 1. Fernanda, eu tô um caco. Ela falou assim, que os outros professores gravam via as aulas. Mas aí eu ia fazer isso, mas depois veio a recomendação que vocês preferem assim, né? Vocês preferem assim com aula online, não é isso? Então vamos... Isso. Então vamos continuar nesse formato
que tá dando certo, né, gente? E qualquer coisa vocês podem comunicar. Às vezes eu não respondo o WhatsApp imediatamente, porque, olha, ontem eu fiquei até tarde, hoje eu acordei 4 horas da manhã para começar a montar os exercícios de vocês e do 8º ano que eu não tinha montado. Entendeu? Então é muito pesado para nós. Às vezes você tá, por exemplo, eu tô dando aula com vocês, entra 10 mensagens aqui do 6º, do 7º, do 8º, do ensino médio, entra no meu WhatsApp. Eu não posso responder, não é verdade? Então é assim que funciona. E se eu não respondo, às vezes penso que é má vontade. Não é, a gente não tem como responder imediatamente. E também é assim, quando é no grupo, eu dou prioridade para responder. Tá bom? Então vamos começar a aula. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, pode falar e a gente resolve. Porque o que eu não quero é deixar vocês assim inseguros, infelizes, com dúvidas, com saco cheio. Então eu queria só explicar que a tarefa não vale 10 pontos, igual está escrito na plataforma. O quiz não é um textão. É como se eu tivesse dado uma aula para vocês e falado, faça isso em casa. E aí, sim, vai fazendo, aí você vai marcando lá o menino que faz todas, que está interessado, que participa das aulas online, porque tem gente que quase não participa aqui das aulas online. Na hora que eu for fechar o bimestre, eu vou dar valor nas presenças, porque olha para você ver, vocês acordaram antes das 8. Tem gente que está bem dormindo e na hora de fechar a média eu não posso deixar de valorizar esse empenho seus. Tem menino aí, ó, que eu vejo, está em todas as aulas minhas. E tem uns que estão assim, de vez em quando aparece, de vez em quando faz igual cometa. Passa, depois some, depois passa de novo, depois some. Eu tenho que valorizar. Quer ver, olha, dos que estão aqui, eu vou falar a verdade. Laura, Eduardo, Mariana Pereira, Mariana Gonçalves, Natália, Duda, Manuela, Sofia, o João Pedro e a Noemi. Vocês estão em todas as minhas aulas. Tipo Eu assim, também. o João Pedro, falei, meu amor, você sim, você me conta, me dá notícia das coisas, interage, eu gosto disso, assim. Mostra seu cabelo para mim. Então, tipo, o Gabriel, não é toda aula que ele assiste, a Érica não assiste, a Ana Beatriz não assiste, o João Gabriel só entrou uma vez e a internet dele caiu, também não sei, ele tem os problemas dele lá. Entenderam? Então, tem aluno que tá brincando com a sorte, a Letícia quase não entra. Quem mais que eu quase não vejo aqui? Tem uma turminha boa lá que eu nunca vejo aqui. Oi? O João Miguel? Então, o João tentou uma vez. Então, esse pessoal, eu não estou feliz, porque não estou vendo resposta. Tá bom? Mais algum comentário, alguma colocação? Certinho? Então, vamos para frente, que atrás tem gente. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a questão da imigração, né? Dos movimentos migratórios na Europa, que está na página 50. Então, nós estamos vendo... Deixa eu botar eu em tela grande aqui. Agora começou. Eu não consigo, tem hora... Colocar eu em tela grande. Exibição do orador. Agora sim. Tá todo mundo me vendo em tela grande? Sim, gente? Sim, sim. Então tá bom. Então, hoje nós vamos falar sobre os movimentos migratórios na Europa. Nós não estamos estudando a população da Europa já faz um tempinho. Então, nós falamos sobre os países mais populosos, falamos sobre população absoluta, população relativa da Europa, falamos sobre o crescimento, né? Na aula passada, nós falamos bastante sobre o envelhecimento da população europeia, né? Que as mulheres não querem ter filhos. Aí eu falei também sobre os grupos étnicos
e aonde que essa população trabalha, né? Onde que no setor primário, secundário, terciário, a gente bateu uma bola lá sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre imigração. Todo mundo sabe que os europeus, eu não posso deixar de abrir minha aula sem falar isso. Os europeus, a vida inteira, desde que eles começaram lá as grandes navegações, né, a expansão marítima e comercial da Europa, desde que eles se aventuraram no oceano, o que eles fizeram? Explorar as colônias. Então, os europeus se tornaram as grandes metrópoles, e à custa da exploração de colônias. Então, o que eles faziam? Eles saíam da Europa, ia lá e abusava das colônias, tirava tudo que podia. Acontece que eles danaram a nossa história. Hoje, nós somos país em desenvolvimento, tem países que não são industrializados, né? Mesmo nós, os emergentes, nós todos temos essa história hoje por causa da exploração dos europeus. Primeiro, das metrópoles, né? Depois a gente passa para a exploração da Inglaterra. Depois a gente passa pela exploração dos Estados Unidos, né? E agora a China. Então, nós nascemos, parece que para sermos submissos. E isso fez uma marca, uma cicatriz muito grande na nossa história. Essa situação atual de subdesenvolvimento, a gente deve a essa exploração que os europeus embutiram em cima da gente. Mas você acha que foi só nós? Só da América? Não, principalmente da África. Todos aqueles problemas que acontecem na África, que a gente vê aquela história de guerra civil, de subnutrição, de ditaduras ferrenhas, aquilo tudo é responsabilidade do europeu, né? Aquela pobreza da Índia, aquela pobreza lá do sudeste da Ásia, né? Além da Índia, aí você tem lá o Vietnã, o Laos, o Camboja, né? Mesmo aqueles outros países insulares, né? Indonésia, as Filipinas, aquilo tudo sofreu uma história igual a nossa de exploração, por isso que são países em desenvolvimento. Então, quem que fez a maior parte dessa exploração? Os europeus. Só que agora eles estão pagando uma conta e não é pequena, porque eles se enriqueceram e o resto desses países ficaram à margem, na periferia. Agora, com tanta guerra, com tanta disputa, com tantas mazelas sociais, fome, miséria, violência, desemprego, marginalidade, né? Eu já falei da violência. Então, todas aquelas mazelas que acontecem no continente africano, que nós vemos direto nos noticiários, aquilo lá é resultado da política de exploração da Europa. Todos esses problemas da América Latina, você vê aquela onda de imigração para os Estados Unidos, né? Que coisa mais triste. A situação nossa, a gente está vendo aí essa história do coronavírus, a quantidade de vulneráveis que estão contraindo o Covid-19. Por quê? Porque nós fomos explorados no passado pelos europeus. Agora a gente está cobrando a conta. Então, são centenas de navios que saem de lugares que foram explorados pelos europeus, inclusive fala a língua deles, né? Então, você vê, os países africanos, eles tentam atravessar ali o Estreito de Gibraltar, né? Que é pertinho, acho que são 20 quilômetros. Eles tentam atravessar da Tunísia para a ilha da Sicília, na Itália. Então, esses imigrantes querem, de todo jeito, procurar uma vida melhor na Europa. O que eles estão fazendo? Estão cobrando a conta das coisas que os europeus fizeram com eles. E tem mais. Lá no Oriente Médio, toda aquela pressão em cima daquele povo, aquele povo vive assim, questões assim, trágicas, né? A Síria, o Afeganistão, o Iraque, esses países que vivem em guerra, vivem sob domínio de ditaduras, de grupos radicais, terroristas, esse povo está fugindo pela vida e indo buscar socorro aonde? Na Europa. Então, essa crise europeia ela já vem se arrastando, assim, intensificada desde o ano de 2015.
Então, aí alguns países até falaram assim, não, gente, vamos abrir as portas, né? Como o caso da Alemanha, por exemplo. Não, vamos deixar esse povo, vamos organizar, manda um pouco de imigrante para cada lado, a gente se organiza. Aí, o que os terroristas fizeram? Se aproveitaram dessa abertura de portas e entraram e cometeram ataques assim, terroristas, né? Na França, vocês lembram? Mataram aquele padre celebrando a missa, explodiram lá o jornal Charlie Hebdo. Na Alemanha, que era um dos países que mais estava solidarizando com esses imigrantes, o que eles fizeram? Eles provocaram ataques terroristas, derrubaram um avião. E olha, gente, foi só merda uma atrás da outra. Aí o que acontece? Os europeus, diante de tanta pressão desses imigrantes, direto, eles passam sufoco, porque eles saem da África, saem do Oriente Médio, naqueles barcos inseguros. Então, aqueles espertalhões, eles alugam um barco, cobra do pobre que está tentando fugir da guerra, fugir da fome, da miséria, quer dar um futuro melhor para o seu filho, e lota aqueles barcos. Gente, vocês não têm noção. Aí, no meio do caminho, ventos, frio, sede, muitos parece navio negreiro, parece que está se repetindo. Só que uns, quando vão chegando próximo do destino, por exemplo, no sul da Itália, os comandantes já estão tudo marcado, porque é tudo trambiqueiro. Aí eles já tem uma lancha que vai lá e busca aquele cara que alugou o barco, tira ele e ele abandona o navio. E o navio fica lá, à deriva, ao som, né, ao risco do vento, das ondas, do frio, da sede, da fome, abandona aqueles pobres coitados lá no meio do mar Mediterrâneo. E aí a equipe de resgate, por exemplo, da Itália, da França, da Espanha, né, de Portugal, acaba que tem que resgatar aqueles imigrantes. Só que muitos morrem. Os navios afundam, os barcos afundam, né? É uma tragédia. E aqueles que conseguem chegar na Europa, no começo eles estavam sendo organizados, reintegrados, porque a Europa não é boba, né? A Europa também está precisando de mão de obra, que nem lá na Síria. Quem foge da Síria, fugindo da guerra, tem muita gente boa. Você tem ali médicos, professores, advogados, profissionais liberais, né? Dentistas, engenheiros, que não tem mais como viver na Síria. Então a Europa estava gostando, porque esse povo estava inteirando lá. Estava fazendo o quê? Ocupando as vagas que o europeu está envelhecendo e estava carente de mão de obra. Aí a ideia era essa, no começo foi assim. Só que o povo europeu, ele é muito nacionalista. O povo europeu, o Poliano, a Olga acordou. Tá choramingando, neném. Então o povo europeu, eles são muito nacionalistas. Qualquer coisa, eles se juntam, enfia bandeira, eles querem de todo jeito. E aí o povo europeu começou a enxergar com maus olhos esses imigrantes. E aí começou aquele sentimento chamado xenofobia. Fobia é medo, temor. Xenos vem do grego, que é estrangeiro. Então eles começaram com aquela aversão, isso já é latente, né? Lembra dos espartanos, quando vocês estudavam em história? Então, aí eles começaram a ficar xenófobos. E aí começaram a atacar de alguma forma esses imigrantes. Tanto é que o Reino Unido saiu da União Europeia, uma parte foi por causa disso, né? O Brexit. Então agora, gente, se alguém quiser me interromper para fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá legal? Eu vou compartilhar uma tela agora, que na verdade, você tem 8º ano aqui. Se eu compartilhar aqui, o 9º ano tá aqui, ó. Tá todo mundo enxergando? Dá um alô aí pra mim. Sim. Sim. Tá carregando o meu. O meu tá carregando ainda. O meu também. Uhum. Foi? Então tá. Olha só pra vocês verem uma coisa. Na página
50 de vocês, vocês têm esse gráfico aqui, ó. Observe com atenção o gráfico e as charges a seguir que mostram os fluxos migratórios em direção ao continente europeu. Aí você tem aqui, ó, de onde que vão os imigrantes para a Europa, olha. Então, quem mais foge para a Europa? A América Latina, o sul da Ásia. Aqui, ó, olha os africanos, ó. Olha a largura do gráfico dos africanos. Aí eu tenho o pessoal da Rússia, do oeste asiático, do leste asiático, do sudeste da Ásia, da Oceania, quase ninguém. Também eles vão sair da Oceania para quê, né, gente? Nossa senhora, gente, já tem 10 minutos de aula só. Então, vocês podem ver que quem mais migra são os africanos, os latinos e os do Oriente Médio. Sudeste da Ásia, tá. Oeste da Ásia. Aqui tem uma charge, né, falando do quebra-cabeça, tipo assim, os imigrantes são ilegais, então eles não cabem na Europa, né? O mais interessante é isso. Eles não cabem na Europa. Essa charge é muito legal. Deixa eu pegar uma ferramenta aqui para eu desenhar para vocês. Então, olha só. Essa charge... Opa! Desfazer. Só um minutinho, viu, gente? Já começaram a botar um coraçãozinho aí para mim, né? Ô, povo danado. Vou pôr pra você aqui também, ó, dentro do seu. Bom, então eu tenho aqui uma questão da imigração. Outra questão que eu tenho aqui, opa, tô mandando coração para todo lado. É esse casal aqui, olha, né? Um casal de muçulmanos lá do Oriente Médio e tem um tapete pegando fogo para chegar na Europa. Outra charge muito legal é isso aqui, ó, o africano e o europeu. Olha o barco africano lotado e o europeu, criança só brinca, né? E aqui eu tenho a lotação. Eles querem descer, os europeus não querem deixar, né? Então, vamos responder aqui. Que interpretações o grupo pode levantar a respeito das charges e do gráfico? O que vocês acham que essas charges aí representam? A imigração em massa para a Europa, não é isso? Pode Uhum. Então, põe lá. A imigração em massa para a Europa. Aqui a segunda. Qual o ponto de vista expresso nas charges a respeito da entrada de imigrantes europeus no continente europeu? Vocês acham que eles são bem recebidos ou mal recebidos? Mal recebidos. Acho que os europeus não gostam muito deles. Mal recebido. Mal recebidos. Então põe aí para ficar bem rapidinho. Os europeus fazem o continente ficar todo quebrado e ainda não ajudam o É isso. Essa conclusão que eu queria que vocês chegassem. O europeu fez a parte dele de exploração, agora ele não quer, né? Tem que pagar a conta e não quer. Agora, essa aqui, qual a origem, né? A África, Sul da Ásia. A1, né, não, Eva? Hã? A1. Ai, meu Deus. A 1 é a imigração em massa para a Europa. Ô, gente, vocês não acreditam. Eu tenho só 6 minutos de aula com vocês. Passa depressa, né, gente? Então, mas não tem como você fazer tipo uma nova chamada, pelo menos para terminar, se der tempo, o conteúdo? Então, mas eu tenho uma aula daqui a pouquinho. Né? Vamos ver, se daí eu chamo mais um pedacinho, tá bom? Aí vocês entram rapidinho, tá? Vocês estão copiando isso aqui, ó. Desenvolva um texto com o tema imigração. Aí você pode usar esses pontos aqui no seu texto. Tá certo?
Eu acho que quem está com o celular podia tirar foto, depois vocês passam para a apostila. O que vocês acham para ficar Qual mais... que é 3, Eva? Ah, tá, obrigada. Eu acho que vocês podiam fotografar e depois copiar, porque senão demora muito. Eu fiz isso, tá? Fez? Tá. Fiz. Quem tá no computador tem essa vantagem, usa o celular ou então printa, né? Posso passar para frente? Mostra rapidão a resposta do 2 só para eu tirar print, por favor, Eva. Qual ponto expressa na charge? É ponto pessoal. Beleza. Os europeus não querem. Como é que chama mesmo aquele sentimento de aversão aos estrangeiros? Xenofobia. Xenofobia, muito bem. Agora, gente, eu gosto tanto da leitura da Laura, ela podia fazer essa leitura para mim aí, ó. A população mundial. Faz, Laura, por favor, meu amor. Vou ler. Depressa que a hora está passando. A população mundial sempre se deslocou de um lugar para o outro em busca de melhores condições de sobrevivência. As pessoas saíram de lugares com condições naturais inóspitas, relevo, clima, em condições socioeconômicas precárias, ou ainda eram forçadas por condições culturais e ou políticas e dirigiam-se a lugares onde pudessem melhorar sua condição de vida e expressar livremente suas ideias. Na Europa não foi diferente. Durante séculos, os europeus buscavam novas oportunidades de trabalho e melhores condições de vida no continente, ou fugiram de guerras. Com o término da Segunda Guerra Mundial, isso se inverteu. A Europa passou a ser área de concentração populacional. Pessoas vindo do norte da África, do Oriente Médio, do leste da Europa, áreas de repulsão, passaram a entrar na Europa e fazer parte do dia a dia europeu. Vale lembrar que esses imigrantes ajudaram na reconstrução do continente pós-guerra. A diminuição da população economicamente ativa na Europa Ocidental gerou uma demanda por mão de obra estrangeira, estimulando a entrada desses imigrantes, que por serem mão de obra barata e sem qualificação, acabam ocupando cargos de menor expressão econômica. Podemos destacar como pontos negativos do processo de imigração a queda do nível de salários em geral e a deteriorização das condições de trabalho, o que faz com que os trabalhadores locais não vejam com bons olhos a entrada dos imigrantes que se sujeitam a condições tão precárias de trabalho. Esse processo tem gerado a chamada xenofobia. Esse movimento tem dado força a grupos de extrema-direita nas eleições que vem sendo realizado desde o início do século... Qual que é? 21, né? É 21. Tá certo. Então, até aqui vocês fizeram direitinho comigo, né? Aqui está explicando o que é xenofobia, né? Vocês podem muito bem ler isso aí sozinhos. E agora, Laura, 1 minuto, lê isso rapidinho. Outro tipo de imigração. Outro tipo de imigração que ocorre em direção ao continente europeu vem resultando em situações difíceis de resolver. São as migrações da natureza política, produzidas por guerra entre países, entre civis e por conflitos étnicos e religiosos, que levam grande contingente populacionais a pedirem refúgio aos países europeus. Existe um acordo adotado em 1951, a Convenção sobre Refugiados, que obriga as 139 nações signatárias a acolher e proteger as pessoas perseguidas em seus países por razões religiosas, raciais, étnicas, posição social ou opinião política. Entretanto, essas pessoas têm sido rejeitadas em vários países por causa do custo de mantê-las e alimentá-las, além de não haver emprego suficiente para todos. Isso, é porque essa convenção aí, porque tem uma diferença entre refugiado e imigrante. Então, tem uma convenção que os refugiados, as nações são obrigadas a receber, até aqui no Brasil. Aqui fala o posicionamento dos imigrantes, dos países em relação aos imigrantes, né? Você pode ver que a Alemanha é a que mais acolhe os imigrantes. Aqui tem um texto bacana sobre refugiado e imigrantes. Vocês podem ler esse texto sozinhos. Aqui tem um gráfico, os países solicitados para refúgio.
os países europeus que receberam mais pedidos, né? E esse aqui é tudo mapa para análise. E agora essa parte aqui, ó, tem mais coisa que a gente tem que aprender direitinho, tá bom? Então vai faltar só essa parte aqui, gente. E começa a geopolítica. É até bom que a Primavera Árabe faz parte. Olha, eu tenho 10 segundos. Um beijo grande, até terça-feira e olhe lá na plataforma que esse vídeo vai lá. Beijo, não é até amanhã? Beleza, tchau, Eva. Beijo. Tchau, Não é beijo. até amanhã, Eva? Não, amanhã é de história. Então. Amanhã aula de história. A de geografia é terça-feira. É quarta, né? Quarta. Fica com Deus, gente. Vê lá o que tem para fazer na plataforma.